Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. A independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. De acordo com a história, a proclamação foi feita por Dom Pedro I, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Era um momento em que a elite política brasileira lutava para conquistar autonomia. Além disso, o povo estava insatisfeito com os altos impostos cobrados. Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822. Portugal reconheceu a independência apenas em 1825 e, ainda assim, exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Mas o que representou essa independência do Brasil? Hoje podemos dizer que somos uma nação independente? Ainda temos resquícios da colonização? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a historiadora e professora de História da UNB, Neuma Brilhante Rodrigues. Olá, Neuma. Olá. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Estamos aí comemorando mais um 7 de setembro, né? E, infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem, não se dão conta. Enfim, a gente sabe que a gente tem dificuldades, né, em visitar a nossa história, saber a importância da nossa história. E a própria história também, ao longo dos anos, ela vem se transformando, né, trazendo novos fatos. Queria começar perguntando para você, como é que era a situação do Brasil colônia? Então, em 1822, né, quando a gente tem a separação, ele é o ápice de um processo que já vinha de transformações da sociedade brasileira, que já vinha se acelerando desde pelo menos 1808, quando a vinda da família real, certo? A partir de 1808, quando a família vem para cá, o Brasil deixa de ser efetivamente uma colônia e ela passa a ser sede do Império Português, né? No momento em que a corte portuguesa é transferida e todo o Império Português passa a ser administrado a partir do Rio de Janeiro. Então, isso tem um impacto significativo na organização, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, há toda uma transformação urbanística, de hábitos, né, da cultura, há um esforço, para usar uma expressão da época, de civilizar a cidade, né? E há também uma sensação, vai se construindo uma sensação que é relativamente nova da existência de uma unidade do Brasil. Porque até então o Brasil se percebia e era percebido pela administração portuguesa como, na verdade, a junção de diferentes províncias. Essa sensação de uma unidade, ela vai ser muito recente. Quando a gente trabalha com a documentação da época, jornais, revistas, principalmente nos debates que vão circundar ao próprio processo de independência, é muito comum as pessoas colocarem que o Brasil só existiu como unidade a partir da vinda de Dom Pedro, certo? Que ela era tratada, inclusive administrativamente, de uma forma muito independente. Havia o governo geral, né? Mas esse governo, ele lidava com questões como segurança em relação a ataques estrangeiros. Autonomia financeira tinha alguma? Como é que era? Autonomia, é difícil um pouco dizer isso, né? Mas sim, a gente havia as produções das diferentes províncias que variavam muito, né? Dependendo da região, você tinha, por exemplo, o sul, que havia já uma produção de gado, né? Que acabava abastecendo, por exemplo, a corte. Você tinha uma parte da Bahia que abastecia Minas Gerais, você tinha a região das Minas, você tinha o Nordeste que tinha uma produção de cana-de-açúcar muito significativa, que também se concentrava no Rio de Janeiro, né? Ali na região do Norte Fluminense, principalmente. Então, você tem ali uma economia que é bastante diversa. E a ligação que essa economia vai ter com a metrópole vai variar muito de perfil. Você tinha uma economia agroexportadora, que era predominantemente ligada à produção do café no momento da independência, já com a introdução, com a produção da cana-de-açúcar. A partir da primeira metade do século XIX, vai se fortalecendo a produção cafeeira e acaba que na segunda metade do século XIX vai predominar. Mas nesse primeiro momento, a economia de exportação continuava sendo a indústria açucareira, certo? Então, na verdade, a economia brasileira,
a economia do Brasil, colônia, ou como a gente usa muito atualmente na historiografia da América Portuguesa. América Portuguesa. América Portuguesa, a expressão que a gente usa justamente porque destaca a ausência dessa unidade. Quando a gente fala Brasil, colônia, dá uma impressão equivocada que havia uma unidade já segmentada, né? Que havia também, de certa forma, um destino certo de que aquela colônia portuguesa se transformaria no Brasil independente. Então, hoje a gente trabalha muito com o conceito, né, de América Portuguesa, que destaca a pluralidade e a independência entre as diferentes regiões. Então, isso vai dar o tom do final do período colonial. Com a vinda da família real, você começa a ter uma experiência mais de unidade, porque passa todas as províncias a se comunicarem com a corte no Rio de Janeiro. Há todo um esforço, por exemplo, à medida que o Rio de Janeiro vai ter um esforço de urbanização do Rio de Janeiro. Para receber, né? Para receber a corte, para se transformar numa metrópole. Sim. Porque até então era uma colônia, era uma capital de um reino colonial, certo? De uma colônia. A partir da vinda da família real, passa a ser a metrópole desse império. Então, você tem toda uma questão do poder simbólico, do significado dos espaços, dos prédios, da urbanização, de hábitos vistos como civilizados e que precisam ser estimulados dentro dessa população. Isso acaba exigindo muitos recursos, né? E quem é que vai pagar essa conta? São as províncias brasileiras, muitas vezes. Brasil. E, inclusive, há em 1817 uma revolução em Pernambuco, em que eles têm uma experiência republicana, eles fazem um movimento separatista e eles têm uma experiência republicana durante um período curto, e uma das razões é porque eles se sentiam explorados em relação à corte. E eram, né? Eles acabavam que pagavam a conta, né? Então, tinha um imposto específico que era cobrado em Pernambuco para pagar a iluminação da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso acabou que trouxe insatisfações e num contexto de muita discussão do modelo político que até então estava estabelecido. A gente está falando ainda no Brasil de uma monarquia absolutista. Esse rei não é o todo-poderoso que a gente tradicionalmente pensa. Ele tem que estar negociando com as outras partes da sociedade, com os magistrados, com os grandes comerciantes, com a igreja. Esse rei, ele tinha que negociar o tempo todo. Ele não era a vontade dele, ele não tinha como impor a vontade dele a todo custo. Um rei que tentava impor a vontade era visto como um rei despótico e possivelmente podia ser derrubado. Então, era um momento de muitos questionamentos. Pós-Revolução Francesa, já no meio do processo, né, começando o processo de independência na América Portuguesa, na América Espanhola. Depois, a gente vai ter revoluções liberais em Espanha e em Portugal. Então, é um momento de muitos questionamentos. Interessante. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre a nossa história, né? E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.